Graças e paz, meus irmãos, que bom nós podermos nos encontrarmos novamente para cultuarmos ao nosso Deus, nesse nosso novo jeito de cultuar ao Senhor virtualmente. Para você que está do outro lado, geralmente nós gravamos um pouco antes as nossas programações. Há alguns dias nós estamos aqui, eu, Emerson, Jéssica, Wellington. Hoje nós estamos somente eu e o irmão Emerson. E juntos nós estaremos com você ministrando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E louvado seja o nosso Deus que nos dá oportunidade como essas de, mesmo distante dos irmãos, mesmo não podendo estar junto com os irmãos, mas saber que os irmãos estão firmes no Senhor e juntos podem acompanhar no seu lar, na sua casa, os estudos e reflexões da palavra do Senhor. O mês de maio ele é conhecido no nosso cenário nacional como o mês da família, o mês onde acontece também, neste domingo, o Dia das Mães. Então, nós temos uma programação estendida no mês de maio, onde a igreja, durante esse mês de maio, sempre faz com que as suas programações, as mensagens, as músicas, algo que nós fazemos de culto a Deus seja voltado para a família. Creio que é importante nesse tempo, mesmo que nós não venhamos estar reunidos coletivamente na igreja, nós enfatizarmos o papel da família dentro daquele projeto de Deus e entender que a família, quando constituída da maneira prescrita da palavra do Senhor, ela é projeto de Deus. Famílias perfeitas, nós sabemos que essas não existem. Mas existem famílias que aprenderam a viver debaixo da graça deste Deus e têm conseguido vencer as lutas, os desafios que a cada dia se impõem ou são impostos a elas. Essas famílias também vivem lutas, dificuldades, mas elas têm encontrado no Senhor o recurso necessário para assim poder levar adiante a sua vida familiar. Por outro lado, nós também compreendemos que existem famílias que passam por lutas e dificuldades, entendem que família é um projeto de Deus, mas não têm conseguido viver essa realidade no seu lar, no seu contexto familiar. E algumas coisas parecem não se enquadrar bem nesse projeto. Por exemplo, às vezes a pessoa já não aguenta mais o seu casamento, não tem conseguido lidar bem com o cônjuge, ou não quer viver mais com o cônjuge pelo qual um dia se declarou perante um pastor ou perante um juiz que até a morte os separe, mas isso parece algo não verdadeiro, porque muitos já estão pensando em abandonar o casamento. Outros já não suportam mais o relacionamento com os filhos. Filhos se tornou um problema, ou a disciplina, ou a falta da disciplina, problemas com filhos, adolescentes e jovens, ou os filhos, ora problema com os pais, ora os pais com problemas com os filhos. Independente da realidade que cada um de nós enfrentamos, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel, e essa luz se encontra na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que nós encontramos o nosso manual de fé, de regra de fé e prática. É nela, somente nela, a sola escritura, somente as escrituras, é a palavra de Deus, é nós nos voltarmos para a palavra de Deus e extrair da palavra de Deus aquilo que os reformadores fizeram com que a igreja pudesse voltar às escrituras e buscar nas escrituras o fundamento, aquilo que alicerça bem a nossa vida familiar, a nossa casa, e assim podemos superar os nossos desânimos, os nossos temores e manter a nossa família ou conduzir a nossa família num caminho seguro. Gostaria de ler, na verdade, nossa proposta nessa manhã de hoje é trabalhar um pouco com os irmãos sobre 3 relatos das Escrituras. A nossa perspectiva, na verdade, é fazer um relato panorâmico dessas 3 passagens, porque nós precisaríamos de muito tempo para detalhar cada relato. Mas nós vamos fazer um estudo panorâmico, vendo 3 relatos ao mesmo tempo e olhando o que há de semelhança entre os 3 relatos
e como nós aplicamos esses relatos às famílias, ao nosso próprio contexto familiar. Esses 3 relatos eles estão registrados no livro de Marcos, no capítulo 5, que são 3 relatos. O primeiro começa do versículo 1 ao versículo 20, que é a cura do endemoniado Gerazeno. Dependendo o livro, ele vai colocar o termo gadareno. Depois nós temos um episódio da cura da mulher enferma, que vai do versículo 24, a parte B, até o verso 34. E por último, a ressurreição da filha de Jairo, que ela é uma história que ela tem essa história da mulher enferma no meio. No versículo 21 ao versículo 24 é quando Jairo sai à procura de Jesus, e do versículo 35 a 43 é quando Jesus, de fato, chega à casa de Jairo e ressuscita aquela sua filha pequena. Então, o nosso alvo é olhar de forma panorâmica para esses relatos e verificar pontos de semelhança que há entre aquela realidade do texto bíblico e a realidade das famílias de hoje. Porém, nós vamos ler, para embasar o nosso tempo, nós vamos ler apenas a história da filha de Jairo, mas entendendo que nós vamos fazer uma leitura sempre vinculando essas 3 passagens. A história da filha de Jairo começa no versículo 21, vai ao 24, depois há uma interrupção do acontecimento da cura da mulher enferma, depois volta no versículo 35. A palavra do Senhor nos diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e incessantemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. O verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando a casa, o chefe da sinagoga viu Jesus e o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando ela pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Louvado seja o Senhor. Essa passagem, ela é uma passagem relevante dentro daquilo que está acontecendo no ministério de Jesus, dentro daquilo que está acontecendo nesse início do ministério de Cristo. Mas nós vamos orar. Convido os irmãos a baixarem suas cabeças, mesmo onde você está. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos ao Senhor pela tua bondade, pela tua graça nesta manhã, que o Senhor nos concede o privilégio de buscarmos a tua face, de estudarmos a tua palavra e aplicá-la, Deus, ao nosso contexto familiar. Assim pedimos ao Senhor, Pai, nos ajude a vivenciar esses valores na nossa casa e termos esperança que podemos encontrar no Senhor tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida piedosa em Cristo e ter um lar que espelha de fato a glória do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Vejamos alguns pontos em comum ou pontos comuns nesses 3 relatos. Para você que não é tão familiarizado com os 3 relatos, eu vou simplesmente pincelar um pouco sobre os 3 relatos. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, nós temos Jesus, ele aproximou a terra dos Gerazenos, segundo o capítulo 5, verso 1, e de repente sai um homem dos sepulcros ao encontro de Jesus. Essa pessoa era uma pessoa possessa, atormentada por demônios, e ele chega para Jesus e indaga Jesus sobre o que Jesus tinha a ver com ele ali, o que tem nós contigo, a Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mas esse homem possesso, o texto relata que ele vivia nos sepulcros, mesmo com cadeias, ninguém podia prendê-los. A narrativa acontece, mas quando ele vê Jesus, o verso 7, ele exclamou: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" E a narrativa segue, Jesus expulsa aquele demônio. Ali à frente havia uma manada de porcos, e esses demônios são impelidos, mandados por Jesus, aquela manada de porcos. E o texto do versículo 13 diz que era quase 2.000 porcos e foram precipitados, e todos eles morreram. Depois, Jesus volta a falar com aquele homem já está recobrado o seu juízo, e Jesus pede para ele ir para casa, para sua família, e testificar do seu amor. O segundo relato é o relato da mulher enferma, uma mulher que também o texto relata que ela tinha uma doença incurável. Ela tem um encontro com Jesus, ela toca nas vestes de Jesus e ela também recebe a cura dessa enfermidade. Mas o que temos de comum nos 3 relatos? Nós vamos fazer isso de forma progressiva. Então, a primeira análise que nós vamos fazer o que há de comum é a desesperança. Se nós olharmos, a falta de perspectiva de mudança, ela é algo claro nos 3 relatos. O primeiro relato apresenta a nós um homem morando literalmente no cemitério. Ninguém em perfeito juízo, nós sabemos, que estaria morando num lugar como esse. O versículo 5 diz que ele andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse homem, ele era um homem atormentado, ele era um homem escravizado, ele era um homem possesso de demônios. Ele vivia longe da sua família. Provavelmente que uma pessoa dessa forma, esse estado deplorável, era impossível ele viver bem com as pessoas, e ele teve que deixar a sua casa, deixar a sua família, as pessoas próximas, e viver longe. Esse homem se tornou o símbolo das pessoas que ninguém quer se aproximação. Era esse homem Gerazeno. Ele estava ali num estado de calamidade, um estado que ele não convivia com pessoas. Ele era alguém que o destino, o máximo que as pessoas pudessem desejar a seu respeito era a morte. Ele era uma pessoa que incomodava a paz, ele era uma pessoa antissocial, ele era uma pessoa que ninguém queria por perto. O segundo relato, nós encontramos uma mulher enferma há 12 anos, prestes a morrer com uma doença incurável. Nós não temos muitas informações se ela era casada ou se era solteira, ou se ela era casada e tinha filhos ou viúva, mas nós sabemos que havia uma desilusão plena na vida dessa mulher. Ela, há tanto tempo, procurando recursos, meios para obter a cura do que ela passava, mas a morte era algo que a cada dia se aproximava da sua realidade. Poderíamos dizer, na verdade, que o cemitério era o que se aguardava para essa mulher. O cemitério seria aquilo que mais estava próximo da sua vida. É o cemitério que aguardava tenazmente essa mulher. O terceiro relato, nós temos uma criança doente
mas que vem a óbito. Ela tinha 12 anos de idade, enquanto uma mulher sofria há 12 anos, essa apenas viveu 12 anos. O texto de Lucas, no capítulo 6, diz que essa menina ela era filha única, cujo pai, o texto menciona o nome, ele era Jairo, e esse homem, ele era aquele que era responsável por administrar as coisas na sinagoga, e esse homem saiu da sua casa, e ele foi à procura de Jesus, como sendo a única solução para aquilo, e ele vai até Jesus, mas no versículo 35 diz que ele recebe notícia dizendo: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Enquanto ela tinha vida, ainda nutria-se esperança em Jairo. E agora a sua filha morreu, a sua filha veio a óbito, as esperanças acabaram. O cemitério para essa criança, literalmente, era uma certeza. O verso 38 diz que naquele tempo era comum as famílias contratarem pranteadores, pessoas que iriam chorar nos velórios. Então, quando Jesus chega a essa casa, os pranteadores, pessoas que eram pagas, já estavam ali, e grande tumulto acontecia porque eles choravam em voz muito alta. O que nós podemos resumir nessas 3 passagens? Que é muito claro essa desesperança. É o contexto de morte. Alguém vivia no cemitério, alguém doente que estava próximo a ir para o cemitério, e alguém que havia morrido e já estava indo para o cemitério. É totalmente desanimador, era totalmente desesperançoso ou sem esperança para 3 famílias. A situação era uma situação impossível de lidar com ela. E isso nos reporta ao segundo aspecto comum nessas passagens: a impotência humana, essa incapacidade humana de resolver os seus problemas sem Deus. É interessante pensar nisso. As soluções humanas para os seus problemas não foram suficientes para termos uma solução concreta. No primeiro relato, nós temos um endemoniado, o endemoniado Gerazeno, e eles tentaram resolver o problema desse homem, prendendo ele com fortes cadeias, mas isso não deu resultado. O texto diz que ele, verso 4, às vezes era preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Ninguém poderia resolver o problema daquele homem. Tentaram de várias formas, mas era impossível. O segundo relato, ele diz que essa mulher enferma, que vem aí a partir do verso 24, a parte B, ela diz que ela tinha uma hemorragia no verso 25 incurável, mas o versículo 26 diz: muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Essa mulher, ela com seus recursos, nesses 12 anos enfermas, ela investiu todos os seus bens à procura de soluções para os seus problemas de saúde. Ela gastou tudo sem obter a cura. Como ter esperança ou nutrir esperança? E nós temos o terceiro relato, uma criança que morreu sem que ninguém pudesse resolver os seus problemas. O texto diz, nós já referimos sobre esse texto, verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choraram e os que pranteavam muito. Isso há de ser comum em todos os relatos que nós estamos estudando. O que é comum? Todas as tentativas dos homens se mostraram ineficazes para solucionar os seus problemas. E isso nos conduz agora para um terceiro ponto
comum. Isto é, encontraram Cristo, ou o encontro com Cristo. A solução e a esperança se encontravam numa pessoa, Jesus Cristo. O primeiro relato nós temos esse encontro de Jesus com esse homem que vivia perturbado, que ele vivia atormentado por demônios. Ele foi encontrado por Cristo e depois desse encontro com Cristo, a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós encontramos isso registrado. O versículo 15 diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aquele homem que vivia agitado de um lado para o outro, agora estava calmo. Esse homem que vivia nu, Lucas 8, 27 diz que esse homem, ele andava nu. Agora esse homem está vestido. Esse homem que era considerado um louco, agora está em perfeito juízo. E é interessante que esse homem, depois que ele é curado, ele pede para Jesus que ele pudesse acompanhar Jesus. Ele pudesse seguir a Jesus. O versículo 18, ele diz: ao entrar no barco, suplicava ali o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. E a resposta de Jesus é, versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa. Significa que ele tinha uma casa. Para os teus, significa que ele tinha família. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E o texto diz que ele foi. E ele começou a proclamar em Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, tudo que o Senhor lhe fizera, e todos se admiravam. Esse homem tinha uma família. Esse homem foi criado para viver em comunhão com a sua casa. Esse homem, ele era um filho, talvez um filho desgarrado, um filho perdido, um filho que aparentemente não se esperava muito dele, e Jesus o envia para a sua própria casa, envia para o seu lar, envia para os seus parentes, para testificar daquilo que Cristo faz na sua vida. O segundo relato, nós temos uma mulher enferma à beira da morte, sem esperança. Essa mulher, ela é curada na hora, e a sua fé em Cristo a salva. O verso 34 diz que: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal, ou do teu mal. O versículo 28 nos diz que, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher colocou todas as suas esperanças em Jesus Cristo. Ela olhou para esse encontro com Jesus sendo a sua única opção, ou a sua última porta que ela bateu, mas a única porta que poderia fazer alguma coisa por ela. E não somente ela é curada dessa enfermidade física, mas a fé que ela tem em Cristo transforma a sua vida. Nosso terceiro relato, essa família agora aflita pelo pai e pela mãe, cuja filha única morre. Eles têm a sua filha recobrada da morte, ela é ressurreta. O texto diz que no versículo 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Em resumo, o que nós temos? Basicamente, ambas situações. A única esperança que trouxe vida a quem a morte era uma certeza é Jesus Cristo. O único que tem vida de fato para dar.
Vejamos então, irmãos, algumas implicações desses 3 relatos. No primeiro, nós temos um filho que vivia longe do seu lar, mas que foi encontrado por Cristo e enviado de volta para sua casa, para os seus parentes, para servir de testemunho, para aqueles que conheceram a sua vida anterior e poderiam testificar da mudança que Cristo havia operado nele. No segundo relato, nós temos uma mulher que sofreu muito e padeceu muito. Por 12 anos ela levou essa enfermidade no seu corpo, ela trazia esse peso, esse sofrimento, mas ao tocar nas vestes de Jesus, ela é curada e ela volta para sua casa com plena saúde restaurada e com a certeza que os seus pecados foram perdoados. No terceiro relato, nós temos um pai que ele não mede esforços, mesmo sendo alguém importante diante do povo, ele se humilhou aos pés de Jesus, ele se prostra aos pés de Cristo, intercedendo em favor da sua filha. Mas, em termos de aplicação prática, o que nós temos para nós pensarmos nessa manhã? Em primeiro lugar, há esperança para todos aqueles que estão sendo escravizados por Satanás neste mundo. Há esperança para pais cujos filhos estão vivendo abraçados com o pecado. Há esperança para todos aqueles que abandonaram um dia a casa do Pai e se entregaram aos prazeres do mundo, das paixões da carne, estão vivendo aquilo que o mundo oferece de pior daquilo que o mundo tem. Há esperança. E essa esperança está em Jesus Cristo. Também há esperança para aqueles ou aquelas que estão padecendo de enfermidades, tanto física como espiritual, e não importa quanto tempo isso vem ocorrendo, há esperança, e essa esperança tem um nome, essa esperança é Jesus Cristo. Há esperança para pais que intercedem a Deus pelos seus filhos mortos nos delitos e pecados, e essa esperança é Jesus Cristo. Gostaria de levar você a pensar num último aspecto muito relacionado à situação que nós estamos vivendo hoje. Não é incomum, ou muito comum, aliás, você ligar a TV e ver pessoas deixando os hospitais, médicos, fazendo filas, enfermeiros, e as pessoas saem de cadeiras, e os profissionais de saúde aplaudindo e entendendo que aquela pessoa, ela sobreviveu ao Covid-19 e ela tem mais uma chance de viver nesse mundo, e essa pessoa sai e essa pessoa entende que foi uma vitória na sua vida. O que não significa que a pessoa vai tributar essa vitória a Deus e vai se arrepender dos seus pecados e decidir viver a sua vida para Deus. Quando nós falamos de famílias que aprenderam o segredo de viver debaixo da graça de Deus, nós não estamos falando de famílias que têm problemas sociais resolvidos. Nós não estamos falando de família que os filhos eram viciados em bebidas, ou em cigarro, ou em droga, e eles, por alguma terapia, eles deixaram de praticar essas coisas e foram ingressados novamente à sociedade, à família. Nós não estamos falando de pessoas que elas são curadas da Covid-19, ou do câncer, ou de qualquer outra doença. Nós falamos de uma graça de Deus, que ela é estendida para famílias cuja a principal doença, que não é física, é do coração, é da alma, ela pode ser plenamente curada, transformada, se essa pessoa tiver um encontro com Cristo Jesus. Quando nós falamos de família debaixo da graça, é sobre isso que nós estamos falando. Famílias que aprenderam a estar prostrada aos pés de Jesus. É pais como Jairo, que se prostrou aos pés de Jesus, clamando em favor da sua filha.
Nós, pais, precisamos fazer isso diante do Senhor, nos prostrar diante de Cristo Jesus, aquele que de fato pode resolver nossos problemas familiares. Nós estamos falando de pessoas entregues ao pecado, sendo escravizadas pelo Satanás, sendo guiada por eles, cuja a solução ainda é e única somente está em Cristo Jesus. É só Cristo que pode fazer uma mudança de coração. É só Cristo que pode transformar um coração de pedra num coração que entenda. É só Cristo, por meio do seu Espírito, que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É só Cristo que pode curar essa verdadeira enfermidade que chama pecado na vida das pessoas. E a pergunta dessa manhã é: como está a sua vida? Você, como pai, tem se colocado como intercessor dos seus filhos? Você, como filho, tem colocado como intercessor dos seus pais não crentes? Como você tem vivido a sua vida familiar? Você já aprendeu o segredo de viver uma família num lar onde a sua família está debaixo dessa graça de Deus e todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, a família se reúne e busca conselho do Senhor para guiar a sua vida? Como está a sua família? Sua família está debaixo da graça de Deus? É sobre essa graça que a sua família está? Como está essa sua família hoje? Esse é o nosso desafio a pensar nesse texto, só fazendo um fechamento. 3 famílias que não tinham esperança, totalmente desesperançados. 3 famílias que não tinham condições nenhuma de resolver os seus problemas. 3 pessoas que representavam 3 famílias que tiveram a solução definitiva dos seus problemas em Cristo Jesus. Somente em Jesus, somente em Cristo Jesus. É essa fé que nos leva a Ele, que nos leva a nos colocar prostrado diante dEle e rogar ao Senhor pelo nosso lar, pela nossa família. Se o seu lar ainda não experimenta dessa graça de Deus, busque Cristo Jesus, clame ao Senhor Jesus, e nós vamos fazer isso agora. E eu gostaria de incluir o seu lar, incluir a sua família nesse momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido, nós vivemos dias difíceis, dias, ó Deus, onde a rebeldia ela está no coração de muitos, filhos rebeldes contra seus pais, filhos rebeldes contra a palavra do Senhor, pais omissos, pais que não têm buscado a orientação do Senhor para orientar a sua família. Ó Deus querido, nós estamos vivendo um desajuste familiar, em vários sentidos. Mas nós clamamos, ó Deus, nessa manhã. Venha, ó Pai, ao encontro de cada lar, de cada família. Da mesma forma que Jesus foi ao encontro desse Gerazeno, esse endemoniado, ó Pai, que estava ali no cemitério, e Jesus vai até ele. E Jesus transforma a vida daquele rapaz. Assim pedimos ao Senhor, venha ao encontro do nosso lar, da nossa vida, da nossa família, e promova, Pai, as mudanças necessárias para que vivamos para a glória do Senhor. Ó Deus, ajuda os pais que estão buscando nessa manhã o Senhor, ajuda os pais, ó Deus, a se fortalecer no Senhor, ajuda os pais a buscar o alimento espiritual para a sua família todos os dias e ensinar aos seus filhos. Ajuda os filhos a testemunhar da graça do Senhor aos seus pais, aqueles que não têm pais convertidos ao Senhor. Ajude, ó Deus, a cada lar cristão, nesse tempo, que eles possam se fortalecer na graça do Senhor e aprender, ó Pai, e cada um aprenda a viver debaixo dessa graça, desse Cristo maravilhoso que deu a sua vida por nós, e assim nós possamos dar a vida para o Senhor e para aqueles que estão à nossa volta, que a nossa vida de fato, aquilo que Jesus disse, se o grão de trigo ele não for lançado na terra, e se ele não morrer, ele não pode nascer e produzir alguma coisa. Assim somos nós. A nossa velha vida precisa ser sepultada
para que a nossa nova vida em Cristo possa ser brotada, que ela venha a nascer e frutificar para a glória do Senhor. Assim nós te pedimos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu lar, abençoa a sua casa, a sua família, e que a cada dia aprendamos juntos a dependermos dessa mesma graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.